Pessoas que desenvolvem a COVID-19 podem apresentar distúrbios de coagulação, aumentando o risco de trombose. Para entendermos melhor o que o efeito dos coágulos sanguíneos e doenças vasculares representam para o organismo humano, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Dr. Esdras Marques. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da UFPE. Seja bem-vindo, Dr. Esdras. Obrigado, Valdir. É um prazer estar aqui com você. Então, doutor, o programa Opinião Pernambuco ele também é exibido nas rádios Universitária AM, 820 kHz, e na Rádio Universitária FM, 99,9 MHz. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. O horário de exibição nas rádios é de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Bom, doutor Esdras, a gente vai especificar daqui a pouco algumas doenças vasculares, mas seria interessante para esse começo de programa o senhor dar uma geral. O que são, na verdade, essas doenças vasculares? Valdir, as doenças vasculares são aquelas que afetam os vasos. E como os vasos se distribuem amplamente no nosso corpo humano, então essas doenças elas podem ocorrer nas mais diversas partes e órgãos do corpo humano, né? Então, nós temos os vasos, as veias, as artérias e os vasos linfáticos. São vasos, todos eles se distribuem assim em todo o corpo humano, e por isso as doenças vasculares elas podem ter essa distribuição tão ampla. Mas o conceito de vasos linfáticos, coágulos... Os vasos sanguíneos são aqueles que transportam sangue, né? Nós temos as artérias e as veias, e os vasos linfáticos, que muitas vezes são esquecidos entre as doenças vasculares, eles não transportam sangue, transportam a linfa. A gente ouve muito falar na linfa quando a gente fala de drenagem linfática, que é um tipo de tratamento fisioterápico muito comum após algumas cirurgias. Então, talvez seja assim, mais conhecido das pessoas a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática ela tem a ver exatamente com esse líquido que é transportado pelos vasos linfáticos. Enquanto que os vasos sanguíneos, eles transportam sangue para todo o nosso organismo. Doutor, a gente na abertura do programa falou aí sobre a trombose, que vem sendo muito falada também agora durante a pandemia do novo coronavírus. Eu não me refiro nem ao caso de pessoas que temem tomar vacina e que essa vacina possa desenvolver trombose, que também é um aspecto. Mas a gente trouxe essa associação COVID-19 e trombose. Ela é uma verdade? Procedem essas preocupações? Valdir, é verdade, realmente. Desde o início, né, da pandemia, logo no início, começou a se observar essa relação entre a COVID e a trombose, especialmente a trombose venosa, que é a trombose nas veias, e a trombose no pulmão, nos vasos pulmonares. Então, a COVID, o vírus, o coronavírus, através de vários caminhos diferentes, ele pode levar à trombose. E esses caminhos passam por alterações das células dos vasos, que nós chamamos de endotélio. Essas alterações também passam por tornar o sangue mais viscoso, mais espesso, mais grosso, o que também predispõe à trombose, né? Então, são vários os caminhos, mas já está bem demonstrado que há, sim, um maior risco de trombose venosa, tanto em membros como trombose no pulmão, né? Que aí, no caso, é uma trombose arterial, relacionado ao coronavírus. Independente da COVID, doutor, a trombose ela é muito recorrente. Os casos de trombose são comuns no mundo, isso há bastante tempo, né? Qual o histórico que a gente pode trazer da trombose? A trombose venosa é uma doença assim, muito comum, muito prevalente. Eu costumo sempre dizer para meus alunos que se eles quando começarem a frequentar os hospitais, as emergências, eles vão ver que a trombose venosa ela é talvez a principal causa de procura e internamento na emergência juntamente com trauma vascular.
Então, é uma doença muito comum, muito grave e que pode, se não tratada adequadamente e rapidamente, né, se não for diagnosticada, levar à morte. A trombose venosa ela tem relação com vários fatores, mas o principal delas é a imobilidade. Então, todas aquelas pessoas que por uma doença grave, ou uma doença clínica, ou por uma doença cirúrgica, ou um trauma, que permanecem muito tempo imobilizados, perdem a capacidade de andar, eles têm uma predisposição para ter a trombose. Quais são, quais são os sintomas, doutor? Como que as pessoas podem saber que estão desenvolvendo uma trombose? Bom, hoje, o bom é que a maioria dos hospitais públicos e privados e médicos que conduzem pacientes internados, eles já têm essa sensibilidade, né, para estabelecer os cuidados que evitam a trombose, que esse é o importante, você tomar medidas e cuidados que evitem a trombose. Mas a trombose, o que ela causa principalmente é o inchaço e a dor. E ela ocorre principalmente nas pernas, a trombose venosa. A principal causa, a principal local são as pernas. E a principal complicação é a embolia pulmonar. Isso ocorre quando o trombo ele sai lá da perna e vai lá para o pulmão, que pode provocar um quadro, né, uma situação de incapacidade de respirar, e isso levar até a morte. Tá? Por isso a importância de a gente andar na frente da trombose, saber quem são as pessoas que têm essa predisposição e começar já as medidas de prevenção. Isso, o senhor falou aí em causas. Existem fatores que podem ser genéticos, fatores que estão associados ao tabagismo, fatores que podem estar associados à alimentação. O que é que pode desencadear? Como eu te falei, o principal é a imobilidade, né? Então, aquelas pessoas que vão ficar por uma doença imóveis, acamadas, são pessoas que têm mais risco, mas existem outros fatores, por exemplo, hereditariedade, você citou, é um aspecto assim, muito importante, é um conceito assim, mais recente, que é o conceito das tromboses hereditárias. Assim, existem pessoas realmente que têm alterações no sangue, na bioquímica do sangue, que torna elas mais predispostas à trombose, né? Mas existem, por exemplo, tratamentos medicamentosos com hormônios, com estrógenos, que comprovadamente eles podem aumentar o risco de trombose. Isso acontece principalmente em mulheres, né? A reposição hormonal, o uso de anticoncepcionais, e uma série de outros fatores, né? Então, por exemplo, neoplasia maligna, os cânceres. Então, vários tipos de cânceres, eles predispõem também ao aparecimento da trombose, varizes das pernas, varizes dos membros inferiores, quando são varizes assim, dependendo do tipo, não são todas as varizes que podem levar à trombose, mas existe um tipo de varizes que pode provocar trombose. Então, esses são alguns dos fatores que estão relacionados ao aparecimento da trombose. Para a gente se aprofundar mais um pouco nas varizes, doutor, e fechando antes essa questão da trombose, tem cura? A pessoa pode reverter esse quadro ou ela terá de conviver com o problema? Pode sim, né? Por exemplo, os pacientes que têm varizes, eles podem procurar um angiologista e existe tratamento clínico nos armeias, existem cirurgias para retirar as varizes. Aqueles pacientes que têm uma tendência hereditária, que é já identificada. Então, por exemplo, casos de trombose em pessoas muito jovens, abaixo de 40 anos, e pessoas que não estavam acamadas, sugerem uma tendência genética. E aí é recomendado até que você faça uma investigação em parentes de primeiro grau dessa pessoa, filhos, os pais, mãe, irmãos. É uma forma de você se adiantar e identificar a prevenção. Nos casos assim de pacientes que estão acamados por alguma doença nos hospitais, é comum que se usem medicações que são específicas para você evitar a trombose antes do aparecimento da trombose.
Algumas pessoas falam de formigamento nas pernas, que poderiam ser sintomas de varizes. Como são esses formigamentos? Isso é uma coisa normal, comum? Como que a pessoa pode distinguir que não seja esse problema associado a uma varize, por exemplo? Bom, as varizes, elas são assim muito comuns, né? As varizes, elas são uma condição que tem uma relação muito forte até com a nossa posição de estar em pé do ser humano. E aí, a partir de uma determinada faixa etária, praticamente todas as pessoas vão desenvolver algum tipo de varizes. Então, o que é que as pessoas com varizes apresentam mais frequentemente? É a dor e o cansaço nas pernas, a dor cansada que surge no fim do dia. E associada normalmente a um pouquinho de inchaço também nas pernas, e que melhora quando a pessoa repousa, bota as pernas para cima. Então, ela costuma acordar bem de manhã. O formigamento, ele não é tão comum, mas pode acontecer também, mas aí ele tem essa relação com o horário, com o período do dia. Então, o paciente que tem, a pessoa que tem varizes, ela costuma, os sintomas pioram no final do dia, à tardezinha, quando ela passou o dia trabalhando, é quando ela se queixa mais. Formigamento, inchaço nas pernas, cansaço. Aí ela chega em casa, repousa, coloca as pernas para cima, ela vai acordar bem. Essa é a história normalmente das varizes. Então, aquelas pessoas que já acordam de manhã com dor nas pernas e inchaço, normalmente tem outra causa. Não são as varizes as causadoras. A dor, os sintomas das varizes têm muito uma relação forte com o horário, né, com o período do dia. Nesse caso aí das varizes, doutor, é recomendável colocar compressa, gelo ou quente? O que poderia fazer para melhorar esses sintomas? Olha, o melhor tratamento para quem tem varizes é atividade física, aeróbica, preferencialmente. Então, quais são as atividades aeróbicas? Caminhar, andar de bicicleta, fazer esteira, nadar, fazer hidroginástica, muitas vezes até caminhar dentro da piscina, porque isso ativa a circulação, é fundamental. E, claro, aquelas pessoas que trabalham, passam muito tempo em pé ou sentadas, aí precisam usar também meias, as chamadas meias elásticas de compressão. Existem vários tipos e são muito importantes no tratamento das varizes. Eu considero que esses dois pontos, o uso de meias e a atividade física, elas respondem por 90% do tratamento clínico. Então, a maioria das pessoas que fazem só isso, elas vão melhorar muito, vão ficar bem, sem necessidade, inclusive, de cirurgia ou qualquer outro tipo de tratamento. Ok, doutor Esdras, a gente faz agora o primeiro intervalo. Nós estamos falando sobre doenças vasculares e a gente retorna daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco e o tema de hoje é doenças vasculares. Nosso convidado é o Dr. Esdras Marques. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da UFPE. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bom, doutor Esdras, a gente falou um pouco sobre trombose, varizes, e aí vamos falar um pouco agora sobre o pé diabético. O que é, na verdade, essa doença? Valdir, o pé diabético é um tipo de doença que surge em diabéticos, né? A diabetes mellitus, que é essa relacionada ao açúcar. E esse pé diabético, ele, na verdade, ocorre porque o paciente com diabetes ele tem tendência a ter problemas de circulação ou nos nervos do pé. E isso vai aumentar a chance de feridas, que basicamente são a principal característica do pé diabético, é o surgimento de feridas. Então,
é uma condição que requer muita atenção, porque quando não tratado da forma correta, a principal problema é a perda do membro, é a amputação. E essa complicação é muito comum, infelizmente, porque as pessoas não procuram o médico a tempo. É muito comum a gente chegar na emergência e encontrar pacientes com pé diabético já na fase assim, mais avançada, mais grave, onde o único tratamento possível é a amputação para você salvar a vida do paciente. E é uma condição que poderia ter sido evitada. Isso pode se originar, doutor, num simples corte, no arranhão, na perna, dificuldade de cicatrizar e já se desenvolveu o pé diabético? Exatamente. O diabético, ele precisa ter uma proteção especial, um cuidado especial com o pé. Qualquer diabético, mesmo que ele não tenha ainda, não tenha diagnosticado o quadro de pé diabético, ele precisa se antecipar. Então, o paciente que tem diabetes, ele deveria sempre andar calçado, ele não deveria andar descalço, por exemplo, preferencialmente. Eu sempre recomendo sapatinhos fechados, tênis com uma meia, exatamente para a prevenção disso que você falou, das feridas, porque pequenos traumas, né? Uma topada, até cortar as unhas, a picada de um inseto, né? Um pequeno arranhão, aquilo ali pode ser o desencadeador de algo mais grave, exatamente Mas por esses problemas que ele tem. Isso pode acontecer em pessoas que têm diabetes a partir de que grau, doutor? O pé diabético, nós chamamos de complicação crônica da diabetes. Então, ele não surge normalmente em diabéticos que têm diabetes há pouco tempo. É uma complicação que surge após 10, 15, 20 anos da diabetes e surge principalmente naquelas pessoas que tiveram muita dificuldade de controlar o açúcar, a glicose, né? Então, uma das maneiras de se evitar o pé diabético é você controlar bem a glicose. Então, aqueles pacientes diabéticos que controlam bem, tomam medicação da forma correta, têm um cuidado alimentar e mantêm a glicose em níveis mais equilibrados, eles têm muito menos chance de evoluir para que apresentem o pé diabético, né? Essa complicação. Outra doença muito comum, doutor, é o AVC, o acidente vascular cerebral. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa doença especificamente. O acidente vascular cerebral, particularmente aqui na minha área de atuação, eu sou cirurgião vascular, nós lidamos muito com o acidente vascular cerebral isquêmico, que é provocado por uma isquemia cerebral, né? Existe o acidente vascular cerebral hemorrágico, mas o acidente vascular cerebral ele é muito comum, o isquêmico, principalmente, é uma das principais causas de morte no mundo todo, e ele tem uma relação muito grande com a aterosclerose, que são as placas de gordura que se desenvolvem nas artérias, e especialmente nas artérias que são cerebrais e nas artérias carótidas, que são aquelas artérias que nós temos na região do pescoço que levam sangue para o cérebro. Então, uma das principais causas do AVC isquêmico é exatamente a aterosclerose, que é o surgimento dessa placa de gordura nas artérias carótidas. Todas as condições que aumentam o risco de aterosclerose aumentam também o risco do AVC isquêmico. Então, o tabagismo, o sedentarismo, uma dieta muito rica em gorduras saturadas, a hereditariedade, por exemplo, né? Aquelas pessoas que já têm uma história familiar. Então, são, por exemplo, fatores que aumentariam o risco. O sal também entra nesse histórico aí de fatores de risco, doutor? O sal, ele promove a hipertensão, né? E a hipertensão, ela é um fator de risco para a aterosclerose. Então, controlar a pressão arterial é fundamental para você também não ter aterosclerose. Que aí, tendo a aterosclerose, você vai aumentar a chance de ter o acidente vascular cerebral. Doutor, e o aneurisma? Os aneurismas também são doenças assim
comuns na área de cirurgia vascular, e são dilatações que ocorrem nas artérias. O aneurisma assim, mais comum é o aneurisma da artéria aorta, que é uma condição bem grave, e grave também porque, na maioria dos pacientes, ele não provoca sintomas, o aneurisma. Então, o paciente descobre que tem um aneurisma da aorta quando ele vai, por exemplo, para um urologista e faz a ultrassom para investigar a próstata e encontra lá o aneurisma. É muito comum isso acontecer. É um achado que a gente chama incidental. É muito importante também ser acompanhado o aneurisma, porque não são todos os tipos de aneurisma que precisam de cirurgia, mas a partir de um certo grau de crescimento, aí você tem sim que fazer o tratamento cirúrgico, porque a principal complicação é a ruptura. Ele vai romper e provoca uma hemorragia quase sempre fatal. Doutor Esdras, a gente sempre escuta falar de AVC, acidente vascular cerebral, ocorrendo em pessoas idosas. Mas o senhor vai falar aí, né, a frequência com que isso acontece em pessoas jovens também. Mas, por outro lado, eu lembro assim que, de vez em quando, as pessoas dizem um jovem ou uma jovem, pessoa ainda com uma idade muito baixa, ela teve um aneurisma e ela faleceu. Qual a relação entre idade e o surgimento dessas doenças? Aí, no caso, o AVC e aneurisma. O aneurisma, ele é uma doença que ocorre mais frequentemente, o aneurisma de aorta, a partir dos 50 anos. E aí realmente é mais comum, ele tem uma relação forte com a idade. Já os aneurismas intracranianos das artérias cerebrais, aí eles ocorrem também jovens. Esses aneurismas, eles têm, na verdade, a genética, a história familiar é muito importante. Então, se você tem uma história familiar de um parente seu de primeiro grau que teve aneurisma, seja de aorta ou seja das artérias do cérebro, você tem que ficar mais atento, né? Então, pai, irmão, filhos, são os chamados parentes em primeiro grau. Então, no caso do aneurisma da aorta, a relação com a idade é mais forte, então ele realmente começa a se manifestar mais a partir dos 50 anos, mas os aneurismas cerebrais não, eles ocorrem em jovens muito frequentemente também. E essa relação hereditária é muito forte. Isso. A gente já falou, doutor Esdras, sobre várias doenças vasculares. O senhor falou assim superficialmente sobre as doenças que atingem a carótida, mas tem a doença carotídea, né, que é exatamente associada a esses problemas nas carótidas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e mais alguma doença que, por acaso, a gente tenha deixado descoberta nessa nossa abordagem. Muito bem. A doença das carótidas, ela é uma doença assim, causada principalmente pela aterosclerose, né? Então, placas de gordura na carótida. É muito comum em pacientes que já têm outras manifestações de aterosclerose. Então, pessoas que já tiveram infarto, por exemplo, essas pessoas elas mereciam uma atenção especial em relação às carótidas, porque da mesma forma que a placa de gordura ela ocorre no coração, nas coronárias, ela ocorre também nas carótidas. Então, quando você identifica a presença dessas placas nas coronárias, já é um forte indício de que elas podem estar presentes também nas carótidas, né? Então, isso é um aspecto muito importante, né? Essa associação dela da doença da aterosclerose em todos o organismo. E em relação a outra doença que eu acho que é muito importante falar, é o que nós chamamos de edema linfático, ou linfedema, que antigamente era conhecido como filariose, e que hoje a gente não chama, porque a filariose ela pode causar, mas não é a única causadora. Então a perna fica inchada e se conhecia muito também por elefantíase. Então é muito comum aqui na nossa região, muito mais do que a gente pensa, o edema linfático, e esse paciente, muitas vezes ele fica até assim, migrando de um consultório para outro sem um diagnóstico estabelecido.
esse tipo de inchaço ele é diferente do inchaço das varizes. Primeiro, porque o paciente não tem varizes. E segundo, por um aspecto muito importante, que é o pé que fica inchado, o pé gordinho, aquele pé mais gordinho, que as varizes não causam isso. Esses pacientes, eles costumam ter muitas infecções, assim, erisipela. A perna fica vermelha, o vermelhão, sofrem muito com isso. E sem um diagnóstico estabelecido, né? É muito importante que ele procure o médico para começar o tratamento, para que ele não evolua para a elefantíase, que é aquela forma mais grave, onde você já tem deformidade. Hoje, realmente, a gente, graças a essa estrutura melhor da saúde, a gente tem visto menos pacientes com essas formas mais graves, né, com a elefantíase. Mas que as pessoas... porque as pessoas... que as pessoas, doutor, não procurem um charlatão para fazer a cura, né? A gente ouve muito nas feiras cura para filariose, para erisipela, é muito comum, né? A gente encontrar essas fórmulas mágicas, nada disso. Né? É verdade, nada disso. Nada disso. O tratamento, inclusive, é bem simples, mas ele precisa do especialista, né? Na maioria dos casos, só o controle das infecções de repetição, das erisipelas, que esses pacientes costumam ter muito frequentemente, só isso já é suficiente para evitar que ele evolua para elefantíase. Ele vive muito melhor. Ok, muito obrigado, doutor Esdras Marques, chefe do setor de cirurgias vasculares do Hospital das Clínicas. É isso aí, acertei, doutor? Isso mesmo. Pronto, então, né? Nós estamos também com o programa Opinião Pernambuco nas rádios universitária AM e FM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para vocês que nos acompanharam, eu sou Valdir Oliveira, a gente agradece a sua participação e se encontra em um próximo programa. Obrigado a todos, prazer estar aqui.